Então, avaliação de literatura no dia 14/12. Conteúdos. Eu não vou pegar muita coisa do livro anterior, tá? Nós vamos ficar mais relacionado a isso aqui. Então, modernismo. Lembrando que o modernismo é dividido em primeira, segunda e terceira fase, tá? As três. Primeira, segunda e terceira fase modernista, ou seja, geração de 20, geração de 30 e geração de 45. Nossa, engasguei. Ok? Outra coisa que precisamos lembrar é que na segunda fase é dividida em prosa e poesia. Então, nós temos os autores poéticos e os autores em prosa. Tá bom? Depois, a literatura contemporânea, né? O concretismo, tropicalismo e a poesia marginal. Tá, ó, deu uma reduzidinha boa. E hoje nós vamos ver a literatura contemporânea, que na verdade a literatura contemporânea são mais estéticas. A gente não vai ver relacionado, igual nós vimos lá no romantismo, os autores, as obras, tudo separadinho. Já que a literatura contemporânea, ela tem várias estéticas, né? Nós vamos ver algumas características fundamentais, vamos ler alguns trechos dos textos que estão dispostos no livro de vocês, e vou explicar as características e a arte, tá? A arte, eu sei que vocês não tiveram esse ano, então nós vamos dar uma relembradinha aqui, as modificações que a arte sofreu junto com a literatura, né? Essas manifestações artísticas ocorrem desde a Idade Média. Então, a arte, ela vai também passar por vários aspectos, várias escolas, né, artísticas, várias percepções artísticas, e nós vamos ter a arte contemporânea também, tá? A arte urbana, que nós vamos chamar, né? Porque hoje muitos aspectos são considerados artísticos. Ok? Resumindo, a frente desse livro 4. Isso. Alguma dúvida? Tranquilo? Então tá. Bom. Aqui eu fiz uma junção, na verdade, de alguns textos que já estão disponíveis no meu Bernoulli. Vocês vão pegar, por favor, que às vezes meu compartilhamento não está legal, né? Não sei como é que tá de embaçado aí. Eu vou começar lá na página 153. Peguem, por favor, página 153. Nós vamos falar da literatura contemporânea e da arte contemporânea. Na aula passada, eu fiz um esqueminha relembrando as questões das datas, a partir do século XX, né, que nós chamamos de modernismo e posteriormente de contemporâneo. Então, 1950, o concretismo, depois 1960, o tropicalismo, a poesia praxis ou a poesia marginal, né, que surgiu também nessa década de 60. E agora nós vamos caminhando com essas estéticas. Muitas variedades vão surgir agora. Desde a década de 1950, nós vamos situar em uma característica chamada antilirismo. O que é o antilirismo? Até então as poesias eram líricas,
né? A partir do modernismo, vocês vão ver que eu vou voltar todas as vezes relacionando a Semana de Arte Moderna. Por quê? Porque a Semana de Arte Moderna consagrou essa ruptura, consagrou essa inovação artística e literária. Então, a partir daí, com os ideais de Oswald de Mário de Andrade, né, nós tivemos grandes mudanças artísticas e grandes mudanças que perduram até hoje. E olha que a Semana de Arte Moderna foi em 1922, ou seja, daqui 2 anos nós estamos completando 100 anos. E foram manifestações artísticas surgidas nesse período que fizeram com que nós tenhamos a arte que nós temos hoje. A partir daí, uma manifestação artística, né, nós já até assistimos e vimos alguns poemas, foi o concretismo. O concretismo, ele buscava muito mais do que a palavra, ele buscava a produção do som. E essa produção do som, observem agora a mudança na perspectiva poética. O poema era consagrado por suas estrofes e versos, mesmo com a linguagem coloquial proposta pela primeira fase do modernismo e segunda fase modernista. O poema, ele ainda era dividido em estrofes e versos. Hoje nós encontramos poemas que nós vamos ler da forma que você quiser, como esses aqui que eu trouxe, tá? Observem que esses 2 poemas, eles se pegam mais não apenas pela palavra, nem apenas pelo som produzido pela palavra, e sim no auditivo, no visual. Nós somos visuais. Hoje, quando você abre a sua rede social, é muito mais visual do que leitura. Às vezes você vê uma foto e não lê a legenda. Às vezes você vê uma imagem e não sabe do que ela se relaciona porque você não lê a legenda ou não lê o que está por detrás. Às vezes você abre um texto, vê aquele tanto de palavras e fala, nem vou começar. Né? Então, nós somos mais visuais. E somos visuais a partir de uma perspectiva concretista surgida em 1950. Lembrando, historicamente falando, que a televisão surgiu nessa fase. Então, as pessoas mudaram a sua perspectiva, mudaram a sua vontade. Assim como a internet. A partir do momento, vocês não pegaram essa geração, mas quando vocês nasceram, vocês já tinham celular, tablet? Já tinha esse acesso à internet igual nós temos hoje? Qualquer hora, qualquer dia? Não, uai. Não, né? Só a geração que está nascendo agora mesmo. Então, olha o tanto, e já modificou a relação que vocês têm com a internet, que é que nós temos hoje. Que é que vocês tinham, que é que nós temos hoje. Quando nós nascemos, eu vou falar por mim agora, quando eu nasci, era algo que não se imaginava ter essa conectividade, essa agilidade, esse imediatismo das informações, das comunicações. Então, com o concretismo, com o surgimento da televisão, fez-se mudar e com o surgimento da internet mudou mais ainda. O que as pessoas vão estudar daqui a alguns anos na literatura? Qual fase nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo a fase dos textos curtos e breves. A fase da crônica, que são textos mais rápidos. Às vezes o poema aparece como se fossem crônicas, uns poemas rápidos, poemas extremamente diretos ao assunto. Ou ainda, uma literatura voltada a um outro mundo, que são as distopias. A literatura modificou-se muito. Por que a literatura modificou? Porque a vida das pessoas modificou. Pensa se hoje fizesse sucesso, por exemplo, uma linguagem estilo de José de Alencar. Para aquela época era uma linguagem extremamente facilitada. Para nós já dá uma discrepância histórica, né? A linguagem evolui, então as obras também evoluem. Aqui nós temos o concretismo, o poema que vai referir-se a uma análise crítica, uma denúncia social, sim. No entanto, ele vai ser perspicaz na questão visual, auditiva e escrita, tá? Observem esses 3 pontos. Lembra da palavrinha? Verbivocovisual. O verbal,
o vocal, o som produzido por ela, e o visual, a imagem que ela produz. Vamos lá. Casey, lê esse primeiro poema para nós. Esse aí do Kiss? Uhum. Do jeito que Quis, você quiser ler. quis mudar tudo, mudei tudo. Agora pós tudo, estudo mudo. Mudo. Ana Carolina, lê esse mesmo poema. Lê qual dos dois? O mesmo que a Casey leu. Peraí, quis mudar tudo, mudei tudo, agora posso tudo, estudo, mudo? Isso. Esse poema nós temos outra forma de ler ainda. Quis tudo. Mudei tudo. Mudar, quis tudo mudar. Mudei tudo. Observem que nós podemos ler os poemas concretos de formas diferentes. Agora, observe a essência. Observe a análise reflexiva do poema. Quis mudar tudo. Eu consegui, eu mudei tudo. Agora, eu estou no pós-tudo. Pós-mudança de tudo. Estudo. O ex ficou lá para trás. Mudo. Esse mudo, ele ainda tem uma dualidade, né? Mudo de mudei, eu mudo, e mudo de fiquei mudo. Por que eu fiquei mudo? Porque ele vem numa perspectiva da ditadura militar. Tá vendo? Nós temos vários sentidos, uma ambiguidade aí, e precisamos entender a perspectiva que está por detrás, contextualizando historicamente o poema. Agora, observem o segundo poema. Quais as palavras nós temos aí nesse segundo poema? Esse segundo poema é formado por quais palavras, gente? Acho que é amor e morte. Amor e morte. Isso, são palavras opostas, né? Palavras opostas não, distintas. Só que amor, amor, a morte, mor, a morte, mor. Qual que é a relação aí? O que isso tem a ver com a realidade daquela época? Vamos analisar esse poema. Interpretação do poema. O que essas palavras têm a ver com a atualidade que eles viviam? O triângulo preto, R, dentro formando-se amor e formando-se morte. Observe que a palavra amor, ela forma só no último. A morte, mor. Analisa para mim o poema. Qual que é o período histórico deste poema, gente? Concretismo, 1950, 1960. Amor e morte. Qual período nós vivemos de extrema morte? É a ditadura? É a ditadura. Tá? Aqui nós vamos cair na mesma perspectiva da ditadura. E aí nós temos que lembrar que a ditadura militar causou muita morte, muito estranhamento, muito terrorismo nas pessoas. Então, nós temos o amor começando, afunilado, né, estreito, e lá embaixo, amor e morte vivendo juntos, se relacionando. Isso era a perspectiva da ditadura. Isso é uma acusação social. Não era apenas um fato só para um poeminha sem base nenhuma. Então, quando nós falamos em literatura contemporânea, nós estamos falando do antilirismo, ou seja, poemas que não são líricos, poemas que buscam resgatar algo banal.
Esse poema aqui de João Cabral de Melo Neto, ele se refere a Augusto de Campos, que são o autor desses dois poemas. Então, João Cabral, pertencente à terceira fase modernista, lembra que eu disse que muitos estudiosos, muitos críticos literários atuais, eles acreditam que estamos ainda na terceira fase modernista. Então, quando a gente chama de literatura contemporânea, surge terceira fase, concretismo, tropicalismo, poesia praxe, marginal, a literatura contemporânea, contos, crônicas, já é uma emenda, tá? E a partir daí nós vamos buscar o antilirismo. Aquela poesia lírica carregada de subjetividade, aquela poesia musicada, aquela poesia carregada de ritmo, aquilo ali vai por terra, porque agora as pessoas não querem isso. Lembrando que a arte era limitada, a arte era para o clero, a arte era para a burguesia a partir do romantismo e para a nobreza. A partir de 1922, a partir do século XX, aí sim buscou-se uma arte acessível a todos. Isso era o que propunham Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade na Semana de Arte Moderna. É uma arte nacional, é uma arte do povo e para o povo. Tá? Esse era o foco. E a partir daí nós temos então o antilirismo que vai buscar tirar um pouquinho da poesia lírica, aquela poesia densa, deixar uma poesia mais leve, uma poesia mais rala, vamos assim dizer. Uma poesia que todos tenham acesso e tenham consumo. Quando eu digo em consumo, todos consigam entender essa poética. Não apenas uma leitura despreparada, uma leitura para nada, né? E sim uma leitura que vai ter uma efervescência na vida das pessoas. Antilirismo, o último poema. Sabrina, você pode ler para nós? Posso sim, Maria Lúcia. O último poema. Não sei quem me manda poesia, nem se quem disso a chamaria. Mas quem quer que seja quem for, esse quem eu mesmo, meu suor. Seja mulher, paisagem ou não, de que há preencher os vãos. Fazer, por exemplo, a muleta que faz andar a minha alma esquerda. Ao quem que se dá a inglória pena, peço que meu último poema mande-o ainda em poema perverso de antilira feito em antiverso. Antiverso seria uma palavra contrária do verso, né? Ou seja, eu não quero aquele verso perfeito mais. Não sei quem me manda a poesia, nem se quem disso a chamaria. Alguém vai chamar isso aqui que eu fiz de poesia? Essa poética, mesmo que esteja dividida em estrofes, em versos, ainda, né, tem dois versos em cada estrofe, eu já ia falar o contrário, 2 versos em cada estrofe, é um antilirismo, porque não está resgatando o meu sentimento, ela não tem uma musicalidade, é uma poesia simples, não é uma poesia pesada que vai levar as pessoas a uma certa reflexão. Olha só, mas quem quer que seja, quem for, esse quem? Eu mesmo? Meu suor? Seja mulher, paisagem, ou não de que há preencher os vãos. Fazei, por exemplo, a muleta que faz andar minha alma à esquerda. Observe que a poesia é mais leve, a linguagem é mais leve, a fim de atingir a todos os públicos e a fim de relacionar a Haroldo de Campos. Quando ele faz, João Cabral faz esse poema, ele quer falar da questão da poética. Isso aqui é uma poesia? Isso aqui eu posso chamar de lírica? Não, nós vamos propor o antilirismo, mas isso é uma poesia. É uma poesia que não está construída em estrofes, não está construída em versos, mas que tem uma essência, mesmo de forma leve. Tá? E aqui nós vamos ter Mário Quintana. Mário Quintana também é um autor contemporâneo, também apareceu depois depois, entre aspas, né, da terceira fase modernista, e o Mário Quintana vai propor o estudo das crônicas. Crônica é um gênero textual que vai aparecer na literatura contemporânea muito forte,
Nós temos crônicas atuais, eu não sei se existe ainda, às vezes vocês vão saber me falar. No jornal Hoje, existia um quadro chamado Crônicas. O que é a crônica? Que gênero textual é a crônica? A crônica se prende a um gênero textual, literário, narrativo, a qual se prende na simplicidade do dia a dia. A crônica é aproximada a uma notícia de jornal, já que, por sua vez, ela trata de fatos do cotidiano. Fatos simples ou não tão simples assim. Então, por exemplo, em uma notícia de jornal, apareceu, sei lá, uma rica, uma mulher que tem uma condição financeira muito boa, que entrou numa loja e deu um golpe na loja. Comprou algumas peças e pegou outras de lambuja. Deu um golpe na loja. Tá. Alguém vai pegar esse fato que aconteceu na realidade e vai trabalhar com ele, baseando em fatos do cotidiano, contando uma história fictícia, relacionando a literariedade, né, a linguagem subjetiva, e vai criar uma crônica. Um texto curto contando, de certa forma, o mesmo fato, aquele ocorrido lá com a mulher rica que entrou dentro da loja. Então, a crônica ela é baseada em situações cotidianas. E aqui, Mário Quintana, ele quer fazer o quê? Colocar essas situações cotidianas dentro de um poema. Ele quer mudar a estética para que se misture poesia e prosa. Eu acabei de passar o conteúdo da prova, eu ainda escrevi assim, poesia e prosa. Agora nós não vamos ter isso tão separadinho mais na poesia e na prosa. Porque a poesia, surgiu aqui então os poemas narrativos. Surgiu não, né? Foi mais efervescente. Porque, na verdade, os poemas narrativos surgiram já, né, desde Camões. Só que apareceu aqui com certa efervescência os poemas narrativos. Parece que você está lendo de fato uma narração, no entanto, é um poema porque está dividido em estrofes e versos, tá? Então, a crônica é um gênero textual muito presente que vai ser perpassada aí para as questões poéticas, né? Mário Quintana faz isso também com grande louvor. Vamos lá, quem pode ler esse? Vitória? Posso ler? Pode ler? Crônica. Essas pequeninas coisas tão cotidianas, tão prosaicas, às vezes de que se compõe meticulosamente a tessitura de um poema. Talvez a poesia não passe de um gênero de crônica, apenas uma espécie de crônica da eternidade. Tá vendo? A poesia agora ela vai ser questionada. Talvez a poesia não passe de um gênero de crônica, porque a crônica tem mais sentido para os autores. Então, muitas vezes, a poesia vai ser indagada. E aí, compensa ou não compensa? Tá? Ó, essas pequenas coisas tão cotidianas, tão prosaicas. Isso é a crônica. Elevar o cotidiano. Lembra que na segunda fase modernista, o cotidiano era um tema presente? Agora eles vão pegar esse cotidiano e trabalhar com ele da melhor forma para que ele se transforme em uma crônica, porque a crônica vai ser mais completa do que um poema. Tá? Por isso que a crônica vai se destacar aqui. Nós temos uma outra característica, né? Então, aqui nós temos a indagação da poesia. Será que compensa a poesia? A dúvida da poesia. O antilirismo, aqui faltou a característica. E a reformulação. Quando nós começamos a estudar a base literária, nós vimos... Peraí, eu quero isso. Quando nós começamos a estudar a base literária, nós vimos as formas poéticas. Então, nós temos o soneto, o ode, a elegia, o haikai. Isso aqui são formas poéticas.
A partir da segunda fase modernista, o soneto quase não aparece mais. Né? A gente não tem tanto a intromissão, entre aspas, do soneto aí. O ode, para quem não se lembra, é um gênero textual que tratava do tom, não é tristeza não, do tom apavorante, do tom melancólico, do tom eloquente. O ode, ele falava de fúnebres, de coisas fúnebres. Então, nós vamos ter essa poética aqui reformulada. Essa poética, nós vamos ter o mesmo nome, no entanto, ela vai vir com uma nova roupagem. Tá? Aqui nós temos um poema, olha o tamanho do poema, observe a simplicidade da linguagem, olha quanto mudou, né? Isso é a literatura contemporânea porque ela é breve, porque hoje em dia a vida é tudo muito breve, tudo muito curto, tudo muito rápido. Então, a literatura ela vai sofrer essa adequação também. Ode. Vamos lá, João, lê para nós esse. João tá aí? Não? Giane, tá aí? Tô aqui, Maria Lúcia. Você pode ler, por favor? Posso? Ode, o início, o mesmo fim, o fim, o mesmo início. Não há fim nem início, sem história o ciclo dos dias. Vive-nos. Tá vendo? Que aqui ele não traz esse tom eloquente. Então, eu reformulei a poesia, reformulei os padrões clássicos e trouxe uma nova roupagem, uma nova forma de apresentação. O início, o mesmo fim. O fim, o mesmo início. Tudo é sempre igual. Então, o tom melancólico, ele aparece bem direto e bem mais leve aqui, né? Não vai aparecer com aquela extrema linguagem do ode lá na perspectiva clássica. E a subjetividade? A subjetividade é uma característica que vem nos acompanhando há bastante tempo. Só que a subjetividade de Manuel de Barros é um autor que morreu tem tão pouco tempo, deve ter uns 4, 5 anos. Não, deve ter mais, deve ter uns 10 anos. Mesmo assim, Manuel de Barros é um autor bem moderno. Ele morreu um senhorzinho já, vou até pesquisar quando que ele morreu, que eu esqueci a data exata. Mas que tem uma subjetividade extremamente sutil. Lógico que nós temos a subjetividade lá do romantismo, né? Aquela perspectiva muito sentimental, muito sofrida, o ultra romântico, né? Que nós chamamos, e aqui ele vai ser bem mais leve. O apanhador de desperdícios. Casey, pode fazer essa leitura, por favor? Não está? Você for ver comigo? Falei, você pode ler, por favor? Não tá, é porque eu não tinha entendido, deu um cortado. Vou ler. O apanhador de desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra e sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a 2 mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Gente, olhem aqui, 2 características importantes na poética contemporânea. Primeiro é a subjetividade, né? Não gosto de palavras, uso. O eu lírico aqui, é claro, ele vai declamar o seu sentimento, né? As suas vontades. Só que nós temos outra característica extremamente fundamental. Dou mais respeito
as que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas, dou respeito às coisas desimportantes, ou seja, as coisas simples, a ultravalorização do banal, do cotidiano, do básico, aquilo imperceptível, aquilo que ninguém dá valor, aquilo que ninguém eleva. É uma característica também que vai aparecer em algumas obras na literatura contemporânea, tá? Aqui, cadê? Prezo insetos mais que aviões. Olha a comparação absurda, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Então, nós temos o excesso de simplicidade aqui, carregando, né, essa subjetividade, mas a fim de mostrar essa perspectiva ilógica, essa perspectiva onde o básico, o banal, o que ninguém percebe, o que ninguém dá importância, o que ninguém vê, muitas vezes a gente não vê. Olha só, prezo a velocidade das tartarugas, mais do que a dos mísseis. Então, isso é o banal, isso é o simples, isso é o cotidiano. Isso é alguém que presta atenção no básico, no nada. Isso é uma valorização da poética contemporânea. Quando ele fala assim, ó, dou mais respeito às que vivem de barriga no chão. O que seria viver de barriga no chão? As que vivem despreocupadas. Né? Então, claro que ele está falando das palavras aqui, né? Não gosto das palavras fadigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão. Ou seja, as palavras que são despreocupadas, as palavras que não têm uma tortura por detrás, as palavras que não têm aquela obrigatoriedade. Então, essa subjetividade vem carregada desse coloquialismo para mostrar essa questão tranquila, essa questão do dia a dia, né? Valorizar essas pequenas coisas. Acho que acabou. Acabou. Eu quero mostrar agora para vocês. Deixa eu fazer chamada. Antes da gente entrar na... Terça-feira nós temos mais uma aula, não temos? Como que ficou resolvida as questões de horário? Terça-feira tem... Começa a prova, as provas. Mas que horário que começa? Não tem o primeiro? Eu acho que começa às 7. Aí é matemática do Luiz. A prova começa às 7? Ué, achei que fosse no segundo horário. Pessoal, alguém me fala, por favor, quem está respondendo pelo chat, porque aí eu fico sem ver. Ana Clara. Ana Clara tá aí? Não? Ana Carolina? Ana Caroline? Ana Caroline não estava? Saiu? Não, saiu, né? Augusto? Augusto respondeu? Alguém pode olhar, por favor? Não, ele faltou. Obrigada. Camille? Emily? Enzo? Presente. Giane? Presente. Heitor? Heitor não, João Gabriel? Presente. José Roberto? Eu tô aqui, o celular travou. Desculpa. Ok. José Roberto?
Não? Júlia? Tô aqui. A Ana Clara tá no chat. Ah, tá, obrigada. Vou tirar a Valva dela. Juliana? A Juliana mandou mensagem lá também. No chat? Mandou, ela falou assim, presente, tô aqui. Ah, obrigada. Não, é porque eu não tô vendo. Caroline? Maria Lúcia, a Carol pediu para avisar que a internet dela tá ruim, aí ela só tá no 3G e não tem como entrar na aula. Tá, ok. Casey? Maria Cecília? Aí eu tô presente, viu? Tá. É, isso que eu coloquei. Maria Cecília tá aí, gente? Tá Olá. no chat. Ah, tá, obrigada. Olávio. Presente. Ok. Pedro. Eu coloquei meu nome no chat também, Maria Luz, José Roberto. Ah, tá. Deixa eu ver. É porque eu não tô vendo o chat, tem que me falar. José Roberto. Pedro tá aí, gente? Raul? Presente. Sabrina? Presente. Alice? Presente. Maria Lúcia. Tainá? Oi, Vitória. É o Thales. No dia da prova, no dia das provas terá o primeiro horário de aula, depois no segundo e no terceiro prova, a primeira prova e depois do recreio a outra prova. Ah, tá. Então, na terça-feira eu tenho mais um horário, certo? Isso. Só que dia que começa só a prova? Começa o dia 8. Só prova? Não, dia 8 tem um horário de aula, não tem? Não, só 8. O dia 8 começa, vai até o dia 16. Eu acho que não tem aula na terça. Só as provas. Eu acho que todos os dias tem um horário, gente, não tem não? Então, tem o Eu primeiro acho que é só horário de aula. prova. O Gipão falou lá no grupo assim, ó. Nos dias de prova teremos o primeiro horário com aula. No segundo e terceiro horário faremos a primeira prova, após o recreio faremos a segunda prova. Peraí, lê de novo. Nos dias de prova teremos o primeiro horário com aulas. No segundo e terceiro horário faremos a primeira prova, após o recreio faremos a segunda prova. Só? Então, tem o primeiro horário, velho. Então, terça-feira nós temos um horário antes das provas Isso ainda. mesmo. Tá, obrigada, Thales. Gente, vou só dar uma passadinha rápida na questão da arte, das manifestações artísticas atuais. Tá, olha só. Ui. Aqui eu quero mostrar para vocês que a arte ela vem evoluindo, né? A arte, assim como a literatura, ela não é estática, ela é extremamente dinâmica. E hoje, em uma perspectiva, né, essa aqui é uma obra extremamente mitológica, e hoje nós temos uma outra perspectiva. Hoje, aqui eu coloquei algumas obras, né, conhecidas, que nós temos essa mobilidade, nós temos essa valorização da arte, a arte ela é móvel, ela é dinâmica. Assim, dá até agonia de ficar olhando, né, para esse negócio mexendo. Assim como a literatura. Então, nós vamos caminhar lado a lado, né, já que a literatura é uma manifestação artística. Então, nós vamos ter uma mudança em algumas situações. Olha aqui, as obras conhecidas, elas ganham vida devido à modernidade, devido à tecnologia que nós temos hoje. E o que é considerado arte hoje, então? Eu vou dar uma pincelada rápida aqui, porque senão não dá tempo, né? O nosso prazo está bem curtinho. Então, aqui nós vivemos alguns movimentos artísticos, nós vimos na literatura, no entanto, eles não foram apenas literários, eles foram também artísticos, né? O Renascimento, para nós, nós tivemos Mona Lisa, uma obra extremamente famosa, e nós tivemos aqui na literatura Camões. Depois nós viemos com Barroco,
a questão da arquitetura, a ornamentação, a riqueza em detalhes, o ouro, a exaltação do cristianismo. Depois nós tivemos o romantismo, que foi a ascensão da burguesia, o romantismo extremamente romântico, sonhado, idealizado, fantasiado. Viemos sequencialmente com o realismo, né? Isso aqui são manifestações artísticas e não literárias. O realismo, né, seguindo a percepção real, o realismo que procurava mostrar o sofrimento. Esse quadro, essa imagem aqui do realismo, né, o vagão da terceira classe, para mostrar que a viagem era apertada, o banco era duro, ficava um pregado no outro, então para provar certa realidade. O impressionismo, que nós não tivemos essa vertente na literatura, né, e sim apenas na arte. Expressionismo, dadaísmo e futurismo, que nós estudamos como vanguardas europeias, que são vanguardas que, de fato, até chamou mais atenção, foram mais usadas na arte mesmo do que na própria literatura, né? O expressionismo, aquele que busca resgatar uma expressão, né, de acordo com um determinado momento. O dadaísmo, que busca ruptura, que busca a destruição de fato. E o futurismo como uma versão extremamente ágil, que é uma das vanguardas mais utilizadas, né? O futurismo, agilidade, os meios de transporte, agora para nós os veículos de comunicação, algo bem mais, uma perspectiva mais rápida. Então vamos chegar de fato na arte contemporânea. A arte contemporânea, ela é formada de experimentalismo e o hibridismo, a mistura. Nós não vamos ter, atualmente, é difícil a gente encontrar algo extremamente delineado, uma poesia extremamente delineada. Nós não acabamos de dizer na literatura que a poesia e crônica se misturam, de acordo com Mário Quintana? Então, agora a arte, ela vive assim, ela vive de experimentos, ela vive de misturas. Eu misturo aqui, eu misturo ali, crio uma nova arte. Hoje em dia é até difícil nós limitarmos as manifestações artísticas existentes e até mesmo o nome delas. Surgem muitas manifestações, porque a arte agora ela é vivida de experimentalismo. Eu vou experimentar para ver se aquilo ali faz um efeito, para ver se aquilo ali tem uma reflexão. E extremamente híbrido, né? Ou seja, uma mistura, eu vou experimentar duas posturas para se chegar a um resultado. Então, vamos a algumas posturas da arte contemporânea. A instalação, acredito que vocês já conhecem, né? Aquela que usa variedade de materiais, construção de novos ambientes. A instalação, ela ocorre mais em exposições e na arte urbana. Aqui nós vamos falar como a arte urbana, né? Algumas posturas são colocadas, alguns materiais são colocados a fim de gerar uma concepção nas pessoas. Se a gente topar com uma árvore de balões no meio da rua, e observem que a árvore é de madeira. Se a gente topar com essa árvore no meio da rua, alguma reação nós teremos, favorável ou não. E a instalação propõe isso. Ela é uma arte que propõe causar um certo impacto nas pessoas de acordo com o ambiente ao qual ele está inserido. A performance e o rapping, né? Muitos ainda acreditam que essa forma de expressão é a mesma coisa, outros que têm alguma sutil diferença. Só que a performance e o rapping precisa do público. Aqui vai ser uma artista, público e um momento presente. Se você assistir essa performance posteriormente, provavelmente a sua forma de expressão será outra. Então, é muito momentânea, né, esse tipo de manifestação artística. Os pôsteres, né, aqui nós temos extremamente a arte urbana, a fim de causar... Nossa, nosso horário já deu. A fim de causar essa mudança, observem as cores, observem o impacto causado aqui. Depois vai ficar faltando só o stencil e o grafite, que são mais conhecidos nossos. Gente, o nosso horário venceu. Eu encontro vocês terça-feira, então a gente termina. Proponho alguns exercícios para estudarmos para a prova e para nos despedirmos desse ano. Obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus.
Bom final de semana e até terça-feira, se Deus quiser. Tá? Tchau, Maria. Tchau, Tchau, Maria gente. Lúcia. Fica com Deus. Tchau, Júlia. Tchau, Sabrina. Com Deus, viu?